Black Projects, os aviões secretos dos Estados Unidos. Durante décadas, a Força Aérea Americana e a CIA desenvolveram uma série de aeronaves em segredo que só foram tornadas públicas anos mais tarde. Alguns deles foram autênticos objetos voadores não identificados por algum tempo, outros só acabaram conhecidos quando o governo decidiu retirar a classificação de segredo. Em comum, foram aeronaves que inovaram na forma de voar, sempre com objetivos bélicos. Estamos falando dos Black Projects, projetos negros, protótipos que, em alguns casos, viraram aviões de produção e que não só serviram à Força Aérea dos Estados Unidos como também à CIA, a agência de inteligência do governo norte-americano. Você está assistindo ao Só Curiosidades, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Frequentemente associados a teorias conspiratórias, esses projetos na prática surgiram graças a verbas de governo nas quais o Pentágono possuía uma espécie de autonomia e sigilo que permitiu desenvolvê-los sem o conhecimento do público. O argumento sempre foi o da segurança nacional e com isso foi possível criar diversos equipamentos, sobretudo durante a Guerra Fria. A seguir, os principais projetos secretos americanos de aeronaves tripuladas das últimas décadas. Lockheed U-2. O mais famoso avião espião da história não nasceu exatamente como outros projetos secretos, porém, forneceu subsídios para futuros desenvolvimentos em sigilo. No começo da década de 50, a Força Aérea Norte-Americana precisava de uma aeronave de reconhecimento estratégico que pudesse voar tão alto que radares e mísseis antiaéreos soviéticos não pudessem atingi-la. Foi a Lockheed que viu na necessidade uma oportunidade para que seu projetista mais capaz, Clarence Kelly Johnson, pudesse pensar num avião sem igual na época. O que seria o U-2 nasceu como uma versão do caça F-104 Starfighter, com enormes asas e que seria capaz de voar acima de 22.000 metros. O programa era tão secreto que o primeiro protótipo, que voou em agosto de 1955, nunca possuiu uma identificação oficial. Os primeiros voos sobre a União Soviética ganharam um pretexto científico: o U-2 seria usado em pesquisa meteorológica, uma história que não convencia ninguém, sobretudo os russos que, ao contrário da expectativa, conseguiam rastrear o avião espião, embora não fosse possível ainda interceptá-lo e abatê-lo. A audácia americana durou até 1960, quando o piloto Gary Powers teve seu U-2 derrubado por míssil antiaéreo. Era o fim do segredo do avião. Lockheed F-117 Nighthawk. A tecnologia se provou válida e a Lockheed ganhou autorização para projetar ou construir a aeronave, que em vez de chamar F-19 foi batizada como F-117A, uma forma de despistar curiosos. Autorizado em 1978, o primeiro protótipo do avião voaria em junho de 1981 com seu formato de diamante e uma capacidade de absorver até 99% das ondas de radares. Ou seja, o avião seria invisível aos radares. Apesar de classificado como um caça, o Nighthawk era na prática um avião de ataque que entrou em serviço em 1983 e permaneceu em segredo pelos 5 anos seguintes, voando sempre à noite, e acompanhado de outros aviões conhecidos. Enquanto as teorias sobre o suposto F-19 produziam projeções de aviões com aparência de naves espaciais, o F-117 fazia da base aérea de Groom Lake, a famosa Área 51, um local de avistamentos misteriosos que alimentaram a crença de que existiam discos voadores na região. O Nighthawk fazia incursões no Iraque durante a Guerra do Golfo, uma carreira que duraria até 2007 e que serviu de aprendizado para uma nova geração de aviões furtivos. Northrop Tassit Blue. Tendo voado pela primeira vez em fevereiro de 1982 da base aérea de Groom Lake, o Tassit Blue revisou tudo o que se sabia sobre as técnicas furtivas. Em vez de uma fuselagem facetada, ele possuía formas mais suaves graças ao avanço dos supercomputadores capazes de projetar uma superfície que refletia as ondas de radares de forma mais efetiva. Por isso seu formato, que lembrava um ônibus escolar com asas, espantou observadores quando foi revelado em 1996 após perder a classificação secreta. Não sem antes servir como aprendizado para o que viria a ser o avião stealth mais avançado e caro da história. Northrop Grumman B-2 Spirit.
Seu formato característico foi revelado apenas em novembro de 1988 numa cerimônia pública na Califórnia. Mesmo assim, os presentes só puderam observá-la pela frente a uma distância segura. Mas foi suficiente para notar que o B-2 não possuía estabilizadores verticais, nem mesmo as pequenas barbatanas do YB-49, seu avô criado por Jack Northrop. Em vez disso, o bombardeiro utilizava um mecanismo de freios de ar nas pontas das asas para prover controle direcional. As entradas de ar, numa posição acima e recuada nas asas, possuem captadores extras que se abrem e aumentam o volume de ar em ângulos mais agudos. Se o F-17A possuía uma pintura preta, o B-2 trouxe uma cobertura de materiais anti-radar que davam ao avião uma impressão de raia voadora. E, assim como o caça furtivo pioneiro, levava todos os armamentos em compartimentos internos. O primeiro voo do avião mais caro da história ocorreu apenas em julho de 1989 e seu custo elevado acabou por atrasar e reduzir o programa. A entrada em serviço só ocorreu em 1997 e apenas 21 unidades foram finalizadas. Por essa razão, o Pentágono agora desenvolve uma nova asa voadora, o B-21 Raider, que oferecerá uma capacidade semelhante à do B-2, mas a um custo bem menor. Boeing Bard of Prey, que é Bard. Embora tenha participado do desenvolvimento de aviões stealth como o caça F-22, a Boeing parecia não ter interesse na tecnologia até que 2 protótipos de demonstração foram revelados anos atrás. Em 2002, a fabricante pode divulgar a existência do Bard of Prey, um protótipo tripulado desenvolvido entre 1992 e 1999 pela divisão Phantom Works, de projetos avançados. O nome foi uma homenagem à série Jornada nas Estrelas e à nave Klingon de mesmo nome. De dimensões modestas, 14 metros de comprimento por 7 metros de envergadura, o pequeno demonstrador tinha entrada de ar acima da fuselagem e pequenas asas em V invertido posicionadas atrás. Segundo a Boeing, o Bard of Prey serviu como plataforma de testes de métodos de construção avançados com peças únicas em material composto, mas há teorias a respeito de técnicas de camuflagem ativa, por exemplo. O único protótipo construído, e que hoje está em exposição no Museu da USAR no estado de Ohio, voou pela primeira vez em 1996 e realizou outras 37 decolagens antes de o programa ser encerrado.